Você já se perguntou o que precisa fazer quando está enfrentando uma crise? Todos nós, em algum momento, passamos por momentos difíceis, dias em que as coisas não saem como gostaríamos e sentimos que tudo está contra nós. Mas como devemos reagir nesses momentos? Qual é a atitude correta a tomar para superar a crise? E, acima de tudo, como podemos neutralizar as forças espirituais malignas que frequentemente estão por trás dessas adversidades? Existem crises que são naturais, fruto das circunstâncias da vida, mas também existem aquelas que têm raízes espirituais. Muitas vezes, o que enfrentamos no mundo físico é apenas um reflexo do que está acontecendo no reino espiritual. E é essencial saber como lidar com essas situações de maneira eficaz. Hoje quero compartilhar algo poderoso com você sobre como vencer as crises e destruir as forças do mal que tentam nos abater. Se você está passando por uma crise, este é o momento de prestar atenção. Deus tem uma resposta para você e essa resposta nunca falha. A primeira coisa que precisamos entender é que todos enfrentam crises. Seja você uma pessoa de fé ou não, momentos de dificuldade virão. A diferença está em como você reage a essas crises. A Bíblia nos oferece muitos exemplos de homens e mulheres que enfrentaram crises e, pela fé, venceram. Um desses exemplos poderosos está na história de Naamã, relatada em 2 Reis, capítulo 5. Naamã era um homem poderoso, comandante do exército do rei da Síria, mas ele enfrentava um problema devastador. Ele era leproso. Apesar de sua posição elevada, de sua influência e riquezas, a lepra o debilitava profundamente. Como muitas pessoas, ele estava desesperado por uma solução, por uma cura. Foi então que ele ouviu falar de um profeta em Israel chamado Eliseu, que poderia ajudá-lo. Naamã viajou até Eliseu, esperando uma grande manifestação, talvez algo grandioso e espetacular que o curasse instantaneamente. No entanto, o profeta apenas enviou uma mensagem, dizendo-lhe para mergulhar 7 vezes no rio Jordão. Naamã, inicialmente, ficou indignado. Ele esperava algo muito diferente. Esperava que o profeta viesse até ele, que invocasse o nome de Deus e realizasse um gesto milagroso. Mas a instrução de Eliseu foi simples: mergulhar 7 vezes no Jordão. O orgulho e a incredulidade quase impediram Naamã de receber a cura, mas seus servos o convenceram a obedecer. E foi exatamente o que ele fez. Naamã desceu ao rio Jordão, mergulhou 7 vezes conforme a palavra do homem de Deus e foi curado. Sua pele tornou-se limpa, como a de uma criança. O que podemos aprender com isso? Que muitas vezes a solução para nossas crises está na obediência simples à palavra de Deus. Na vida, muitas vezes enfrentamos situações em que nos sentimos como Naamã, frustrados, decepcionados e sem esperança. Queremos soluções rápidas e espetaculares, mas Deus nos chama a algo diferente. Ele nos chama a confiar e obedecer à sua palavra. Isso nunca falha. Quando obedecemos à palavra de Deus, mesmo que pareça simples ou sem sentido no momento, é aí que a cura, a libertação e a vitória começam a se manifestar em nossas vidas. O que destrói as forças do mal, então? Obediência à palavra de Deus. Quando você enfrenta uma crise, seja qual for a origem, o primeiro passo é se agarrar à palavra de Deus. Muitos, no momento da crise, ficam desanimados, cansados e começam a se afastar de Deus. Eles param de orar, de buscar e de acreditar. Mas isso é exatamente o que o inimigo quer. O diabo quer que você desista, que perca a fé, que acredite que a crise é maior que Deus. Mas eu estou aqui para te dizer, não desista. Se há uma coisa que você deve fazer em meio à crise, é continuar firme na palavra de Deus. Não importa o que esteja acontecendo ao seu redor, as promessas de Deus são verdadeiras e Ele não falha. O diabo pode tentar te fazer acreditar que tudo está perdido, mas a verdade é que Deus está no controle de cada detalhe e Ele tem o poder de mudar qualquer situação.
Em João, capítulo 17, versículo 17, Jesus orou: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E em João, capítulo 8, versículo 32, lemos: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que nos liberta das forças do mal e nos sustenta em tempos de crise é a palavra de Deus. Ela é a verdade que nos orienta, nos dá força e nos conduz à vitória. Quando Naamã decidiu obedecer à palavra de Eliseu, ele recebeu a cura que tanto desejava. Ele tinha uma palavra de Deus, e essa palavra foi suficiente para transformar sua vida. Da mesma forma, quando você se encontra em meio a uma crise, a palavra de Deus é suficiente para te sustentar. Você pode não ver o caminho à frente, pode não entender como a solução virá, mas Deus já tem tudo preparado. Confie na palavra dele. Outro aspecto importante é que crises, muitas vezes, servem para nos lembrar de que não somos autossuficientes. Elas nos fazem perceber que precisamos de Deus. Na fraqueza, somos levados a depender mais dele, a buscar mais intensamente sua presença e direção. Quando tudo parece sem solução, é hora de voltar os olhos para o Senhor, porque Ele tem a resposta. A Bíblia nos ensina no Salmos, capítulo 46, versículo 1, que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Isso significa que, em tempos de crise, não estamos sozinhos. Deus está ao nosso lado, pronto para nos ajudar, nos proteger e nos guiar. Ele é a nossa fortaleza, e nele encontramos força para vencer qualquer batalha. Uma das coisas mais importantes que podemos fazer durante uma crise é orar. A oração nos conecta diretamente ao trono de Deus. Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7, somos instruídos: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. A oração traz paz em meio à tempestade. Quando oramos, não só apresentamos nossas dificuldades a Deus, mas também somos fortalecidos pela sua presença. O mal espiritual que tenta nos derrubar é neutralizado quando oramos com fé, crendo que Deus já está agindo em nosso favor. A palavra de Deus também nos dá instruções claras sobre como nos posicionar diante das adversidades. Em Efésios, capítulo 6, versículo 1, somos orientados: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. A armadura de Deus é essencial para vencer as forças do mal que se levantam contra nós em tempos de crise. E uma das principais peças dessa armadura é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, Efésios, capítulo 6, versículo 17. Se você está enfrentando uma crise hoje, lembre-se de que Deus tem uma palavra para você. Sua palavra é poderosa e eficaz para destruir todas as obras do inimigo. Quando você se agarra à palavra de Deus, você está se posicionando debaixo da proteção dele. E quando estamos protegidos por Deus, nenhuma força maligna pode prevalecer. O salmista nos ensina em Salmos, capítulo 91, que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Quando fazemos da palavra de Deus o nosso refúgio, encontramos descanso e segurança, mesmo em meio à crise. A palavra de Deus nos blinda contra os ataques espirituais, nos protege das investidas malignas e nos dá forças para continuar lutando. É importante lembrar que, assim como Naamã teve que mergulhar 7 vezes no Jordão, nós também, muitas vezes, precisamos persistir em nossa fé. Às vezes, a solução não vem no primeiro mergulho, na primeira oração, mas Deus nos chama a continuar confiando e obedecendo.
A vitória pode não vir imediatamente, mas ela virá, porque Deus é fiel para cumprir suas promessas. Agarre-se à palavra de Deus. Se você está sem forças, sem direção, sem saber o que fazer, saiba que a palavra de Deus é o seu alicerce. Ela nunca falha. Em momentos de crise, é fácil nos desesperarmos e tentarmos resolver tudo com nossas próprias forças, mas isso só nos afasta da verdadeira solução. Deus nos chama a confiar nele, a buscar sua direção e a descansar em suas promessas. A Bíblia nos diz em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20: Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Quando acreditamos na palavra de Deus, quando nos agarramos a ela com fé, não importa quão grande seja a crise, seremos vitoriosos. Portanto, se você está passando por uma crise, faça isso. Não desista, confie na palavra de Deus e ore fervorosamente. Essas são as armas espirituais que destruirão as forças do mal que tentam te derrubar. Senhor Deus e Pai, eu oro por cada pessoa que está enfrentando uma crise agora, que elas possam se agarrar à Tua palavra, confiar em Tuas promessas e ver o Teu agir em suas vidas. Destrua toda a força maligna que tenta impedi-las de avançar e que a Tua paz reine em seus corações. Em nome de Jesus. Amém.